secretário e também, logo em seguida, a 50ª sessão por videoconferência. Terminando, o senhor secretário, cumprimentando os eminentes pares, eminente procurador, senhores advogados, ITEP de Libra, os que nos assistem, a família judiciária, o nosso boa tarde, que Deus no comando de tudo. Terminando, o senhor secretário, que assim faça a leitura da ata. Boa tarde, senhor presidente, desembargador Ângelo, membros presidentes, doutor Juraci, intérprete de Libras. Ata 49ª sessão ordinária jurisdicional realizada em 8 de junho de 2021, aos 8 dias do mês de junho do ano de 2021, às 15h01, em São Luís, capital do estado do Maranhão, reuniu-se a Igreja Tribunal Regional Eleitoral em sessão ordinária jurisdicional virtual sob presidência Letícia, senhor desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos. Aprovada a ata 48ª sessão ordinária realizada em 8 de junho de 2021 pela manhã. Matérias apreciadas. Recurso eleitoral 0600-503-70-2020, relatoria do juiz Dilson Ramalho de Lima, provida unanimidade. Recurso eleitoral 06.421-43-2020, relatoria da juíza Lavínia Helena Macedo Coelho, provido parcialmente unanimidade. Recurso eleitoral 06.049-3-2020, relatoria da juíza Ângela Maria Moraes Salazar, desprovida unanimidade. Embargos na prestação de contas 060-1329-3-2018, relatoria do juiz Ronaldo Desterro, rejeitado unanimidade. Recurso eleitoral número 0600-543-49-2020, relatoria do juiz Ronaldo Desterro, desprovida unanimidade. Recurso eleitoral 06.053-56-2020, relatoria do juiz Ângela Maria Moraes Salazar, desprovida unanimidade. Recurso eleitoral 0600-332-36-2020, relatoria da juíza Lavínia Helena Macedo Coelho, provida unanimidade. Recurso eleitoral 0600-945-92-2020, relatoria da juíza Lavínia Helena Macedo Coelho, desprovida unanimidade. Recurso eleitoral 06.022-04-2020, relatoria do juiz Cristiano de Cima Souza, desprovido por maioria. Vencido do juiz Gilson Ramalho de Lima. Recurso eleitoral 0600-541-75-2020, relatoria do juiz Gilson Ramalho de Lima, desprovida unanimidade. Recurso eleitoral 0600-784-54-20, relatoria do juiz Gilson Ramalho de Lima, provido parcialmente unanimidade. Prestação de contas 060-2273-2018. Apensa prestação de contas número 0600-127-37-2019, relatoria do juiz Gilson Ramalho de Lima, contas julgadas como não prestadas unanimidade. Matérias adiadas, mandado de segurança civil número 06.044-50-2021, relatoria do juiz Luiz Fernando Xavier Guilhom Filho, acolhido questão de ordem, unanimidade para retirar de pauta e determinar a criação a citação dos consórcios. Recurso eleitoral 0600-608-68-2020, relatoria do juiz Fernando Xavier Guilhom Filho, adiado para a sessão do dia 10 de junho. Agradeço, senhor secretário, com seus eminentes pares e eminente procurador, se alguma alteração há. Não havendo, a declarar aprovada. Declaro aberta a 16ª sessão administrativa. Eminente desembargadora Ângela, vou fazer a leitura dos 3 processos do pregão, serão julgados em bloco, todos serão trautas de investidura. O primeiro processo, 44.6435/2021, procedente São Luís, investidura do magistrado João Vinícius Aguiar dos Santos, na função de juiz eleitoral da 43ª Zona Pindaré, no período de 24 de maio 21 a 24 de maio 23. Relator em todos os processos, eminente juiz Ângela Salazar. O segundo é o processo digital 4491/1821. São Luís, investidor da magistrada Milene Sandra Cavalcante Calheiros de Melo Moreira, ação juíza eleitoral da 107ª Salto, no período de 27 de maio 21 a 27 de maio 23. E o terceiro é o processo digital 4457/4321. São Luís, investidor do magistrado Ricardo Augusto Figueiredo Moisés, ação juiz eleitoral de 02ª Zona de Humberto de Campos, no período de 27 de maio 21 a 27 de maio 23. A palavra eminente relatora para os 3 processos pregoados. Boa tarde, senhor presidente. Cumprimento os demais membros desta corte, também desejando uma feliz tarde a todos nós. Senhor presidente, como bem Vossa Excelência já fez o relatório, eu vou também aproveitar, pedindo vênia a Vossa Excelência, e julgar em bloco, como Vossa Excelência sugeriu, dizendo que todos esses processos, essas investiduras, nós foram observadas as formalidades legais, todos os juízes estão aptos, não tem nada que possa impedir a investidura deles na função de juiz eleitoral. Por essa razão, eu estou votando para que todos sejam investidos. Inclusive, eu já até expedi a portaria de referendo desse tribunal, apenas para referendar. Agradeço a Vossa Excelência com seus eminentes pares. Se há alguma divergência, senhor presidente, processo deferido.
Eu gostaria só que Vossa Excelência me concedesse 5 minutos, rapidinho. Pois não, então já o faço. Certo, obrigada. Deixa eu só encerrar a administrativa. Obrigada. A palavra, Vossa Excelência. Pois não. A palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, é porque como nós completamos 100 dias de gestão ontem, eu gostaria de prestar conta a Vossa Excelência, como aos demais membros desta corte, ao representante do Ministério Público, como a toda a comunidade maranhense, as ações que nós já efetivamos, que nós já executamos para impactar na melhoria da prestação jurisdicional e também na melhoria dos serviços prestados por este Tribunal de Justiça. Dentro desses 100 dias, nós fizemos algumas ações, inclusive em conjunto com Vossa Excelência. Uma das nossas ações foi rodas de conversas com os 101 juízes eleitorais do Estado, por videoconferência, em razão da pandemia, para ouvir-os acerca das dificuldades e limitações de suas respectivas análises eleitorais. Também naquela ocasião, nós abordamos as medidas a serem observadas com relação ao Prêmio CNJ de Qualidade, cujo período de apuração vai de setembro de 2020 a agosto de 2021, e que tem como eixo a produtividade, e como prioridade de julgamento de processos mais antigos, especialmente sobre a virtualização de processos e realização de audiência de forma virtual. Nós também expedimos algumas portarias e provimentos visando orientar e otimizar os serviços prestados por servidores e juízes deste tribunal, a exemplo da portaria 700/2021, que determinou a Coordenadoria de Infraestrutura e Tecnologia a criação da ferramenta Painel de Metas de Primeiro Grau, que por intermédio dessa ferramenta, senhor presidente e demais pares, nós, de maneira automatizada, vamos monitorar o desempenho de cada zona eleitoral ao longo do ano, possibilitando o levantamento de dados estatísticos que servirão para subsidiar as tomadas de decisões. Inclusive, impactar isso na apuração do prêmio do CNJ, prêmio CNJ de qualidade. Expedimos também a portaria conjunta com Vossa Excelência 480, que fixou o prazo para os juízes eleitorais julgarem os processos físicos ou migrar o acervo para o sistema de peticionamento judicial eletrônico, PJE, porque com essa medida foi possível reduzir, nós já sentimos isso sensivelmente, o quantitativo de processos físicos, que tinha um quantitativo de 608 processos, até a presente data nós temos apenas 173 processos, senhor presidente. E a nossa meta é zerar todo o acervo de processos físicos, até novembro de 2021, de acordo com a determinação do próprio CNJ. Nós começamos pelas zonas eleitorais Cândido Mendes, que tinha o maior acervo, naquela época, eram 64 processos, na zona eleitoral é 64, e naquela época tinha 81 processos, hoje só temos 12 processos físicos em Cândido Mendes. Também em Olho d'Água das Cunhães, porque lá nós temos, aliás, uma situação muito difícil, peculiar, que é a questão de servidor requisitado, e ele não estava preparado para fazer essa migração, e nós designamos 2 servidores, um para Cândido Mendes e outro para Olho d'Água das Cunhães, para fazer esse serviço. Em Olho d'Água das Cunhães nós tínhamos 15 processos, hoje só temos 3. Nós expedimos o provimento 06 de 2021, que regulamentou a realização de mutirões de análise processual nas zonas eleitorais, com o objetivo de dar celeridade processual e obter menor tempo médio de tramitação e julgamento de processos. E já começamos, como já foi amplamente divulgado, pela zona de Praça do Lumiar, que é a 93ª. Lá nós temos um acervo de 705 processos. Nós já estamos com a nossa equipe trabalhando, e a previsão do mutirão lá naquela zona é até 18 de junho, podendo ser prorrogado. Nós expedimos também o provimento 05/2021, que fixa prazo para o julgamento das ações que possam resultar em perda de mandato eletivo em atendimento ao disposto 97A da Lei 9504. Então, para as ações de investigação judicial eleitoral e representação, deverão ser julgadas até 30 de setembro de 2021. As ações de impugnação de mandato eletivo deverão ser julgadas até 29 de outubro de 2021.
As prestações de contas eleitorais deverão ser julgadas até 30 de novembro de 2021. E, por último, eu quero dizer que nós fizemos as correções, né, do referente ao ano base 2020, porque não foi feito, com certeza por causa da pandemia e por causa das eleições. Nós fizemos de forma virtual e já temos o relatório que nós, posteriormente, por causa do tempo, nós divulgaremos, senhor presidente. Então, nós também fizemos realização com a Secretaria de Gestão de Pessoas, com o objetivo de planejar ações de capacitação para os servidores das zonas eleitorais, a partir das demandas apresentadas pelos próprios juízes eleitorais e servidores. Nós também, a Corregedoria realizou reuniões com a Coordenadoria de Infraestrutura e Tecnologia para tratar de correção daquelas inconsistências que Vossa Excelência também tem conhecimento de dados no DataJude, aqueles casos do CPF. Nós tínhamos um acervo de 44.450 processos e hoje nós temos apenas 27.036. Estamos aqui com a equipe técnica da Corregedoria trabalhando para contribuir para o saneamento total dessas inconsistências, senhor presidente. Eram essas informações que eu gostaria de apresentar e efetivamente apresentei, em razão de Vossa Excelência ter nos assegurado esse espaço. Muito obrigada. A dispõe os parabéns. Quanto às nossas correções, que ano passado estavam suspensas. Eu declaro aberto aqui com a sessão por videoconferência. Perguntando os eminentes passos, nós temos habeas corpus, agravo interno e embargo de declaração extraordinário. Não os tendo, passaremos ao nosso primeiro processo com sustentação, que é o mandado de segurança 060 0038 43 21, Bacabal, 13ª Zona Eleitoral, mandado de segurança em face de decisão interlocutora do juízo da 13ª Zona de Bacabal, na área eleitoral, rejeitando questão de ordem suscitada pelo ora impetrante, que pretendia ver extinta prematuramente a ação pela não inclusão da vice-prefeita Graciela de Maria Trabus, Lisboa, no polo passivo de desconsorte passivo necessário. Impetrante é Divan Brandão de Farias, advogado Dr. Flávio Vinícius Araújo e outros, impetrado juiz daquela zona, fez consorte com a ligação de justiça que o povo quer. Advogado Dr. Enéas Garcês e outros, juiz eminente Luiz Fernando, pedida compartilhada dos juízes eminente Lavínia Coelho, Joaquim Figueiredo, na sessão do dia 7 de junho, após o voto do eminente relator pela denegação da segurança, no que foi acompanhado pelo eminente juiz Ronaldo. A eminente juiz Angela Salazar declarou-se suspeito. Os demais juízes aguardam o voto visto. Com a palavra, a eminente juíza Lavínia. Bom dia a todos os senhores. Boa tarde, né, a todos os senhores. Eu queria começar a sessão parabenizando a corregedora, né, apesar do curto tempo, já mostrou aqui o excelente trabalho, né, dedicação, então, parabéns. Com relação, passando aqui a pauta, está bem grande, né, eu pedi... Obrigada, doutora Lavínia. A senhora merece. Com relação a esse processo, senhor corregedor, eu pedi vista dos autos e analisando, né, foi feito na sessão do dia 7. O que é que a gente tem a falar? A controvérsia, a grande questão, gira em torno do fato da magistrada de base, minha vizinha aqui de frente, uma amiga muito querida, né, ela rejeitou a questão de ordem apresentada pelo impetrante nos autos de uma representação onde figura como representado o ora impetrante e determinou o prosseguimento do feito, desconsiderando a tese da ocorrência da decadência por ausência de citação de litisconsorte passivo necessário. O que aconteceu nesse caso aqui? Lá na comarca de Bacabal. O então prefeito, que era candidato, foi acusado no auto de uma representação, como bem colocou aqui o doutor Juraci. O procedimento foi o mais amplo. Entrou como se fosse representação e age, doutor Cristiano. Aí, no final, ele coloca por quê? Porque 3 pessoas teriam limpado o local em que ocorreu o evento, eu acho que foi a convenção. E aí ele entrou falando acerca do abuso de poder político, pelo uso de servidor, né, público naquele caso. O que ocorre aqui? Tem 3 motivos que eu peço venha para discordar do relator. A primeira coisa, ora, a parte entrou com o rito mais amplo, que é o rito da AGES, né, pedindo a cassação.
e deixou do básico, que é citar esse consórcio passivo necessário. Aí tem uma súmula, a súmula 38 do TSE, que diz que toda ação que versar sobre cassação de registro é obrigatória, a súmula 38. Nas ações em que visa a cassação de registro, diploma, há esse consórcio passivo necessário entre o titular e o respectivo vice. Interessante que hoje de manhã, doutor Cristiano, doutor Gilson, o TSE deu uma virada jurisprudencial, o doutor Gilson já olhou, né? Bem antenado, ele ainda disse que não é muito antenado na internet. O que é que ele diz? Agora, essa virada ela não se aplica nesse caso. Por quê? Porque a chapa é única. Seria só se tivesse servidores que não teriam sido citados. Nesse caso aqui, a súmula do artigo 38 continua, a meu ver. Aí, tudo bem, prosseguindo, esse é o primeiro motivo. Ainda persiste mais um. Ora, tudo bem, Lavínia. Então, se ele entrou com um procedimento mais amplo de cassação, eu posso impor uma multa. Ora, a inicial, ela delimita. Os pedidos, o juiz está preso no pedido. Se o juiz foge, é extra petita. Ali, a parte se defendeu da cassação. Isso tem um artigo muito interessante, do italiano, ele veio aqui para acompanhar a professorada Pellegrini, foi meu professor, ele dizia assim que nós, brasileiros, a gente se preocupa muito pouco com os fatos, e a parte se defende dos fatos. E com relação aos pedidos também, a gente tem que ter uma atenção. Então, se a parte pediu a cassação, por ela ter falhado, por ela ter esquecido de colocar o vice, eu não posso fazer um remendo. O direito não serve para isso. E tem mais uma questão. Quando eu entrei aí, eu sentei muito e discuti com a minha assessoria. Sim, e mandado de segurança é para isso? Ora, é para isso sim, aqui na Justiça Eleitoral, e eu fiz um estudo, assim, bem profundo, e eu estou convencida que eu não me equivoquei. Pode até ser que no futuro, doutor Juraci, eu venha modificar esse entendimento. Mas para que continuar com o processo desse que é custo, que é trabalho, como a desembargadora Ângela mostrou aqui, o tanto de ação, uma ação já morta, que a gente não pode condenar na cassação porque não tem o vice. Então, nesse sentido, eu peço todas as venhas ao ilustre relator para votar pela concessão da ordem, senhor presidente. É como voto. Agradeço a Vossa Excelência. Bom, eu também já adianto, pedindo todas as venhas ao eminente relator, doutor Luiz Fernando, de que a questão posta, inclusive, o ilustre procurador, doutor Juraci, fez questão de trazer uma ressalva, que eu entendo que tenha sido pertinente. O seu parecer, a priori, é pela denegação. Só que, se nós olharmos o contido na peça exordial, se trata de uma AIGE onde se pede a cassação por abuso de poder econômico e político. Então, o cerne da questão, que eu verifico, e o doutor Luiz Fernando fez questão de ressaltar, embora ele entenda que houvesse um plus, outro viés, que nos levasse exatamente à denegação, diante de que poderia, sim, não ser somente este caso, mas que redondasse no 73. Qual a grande diferença? É de que, pelo 73 da 9504, nós temos outro rito, que é do 96, que é de conduta vedada. Aqui poderia aplicar-se o quê? Multa. Portanto, não seria o natimorto este processo. Ele prosseguiria até o final. Embora nós é de sabeça de todos do processo unitário que o é hoje este caso. No caso vertente, tratou-se do 22 da Lei Complementar 64. Portanto, com procedimento distinto, onde deveria, sim, ali estar presente quem? Ambos as partes integrantes da chapa, ou seja, prefeito e vice-prefeito. Não assim o fizeram. E aí decorre o quê? O Instituto da Decadência, que é matéria de ordem pública e atinge de morte o quê? A coisa. Então, é diante desse fato que eu entendo de que, pedindo vênias, inclusive, até porque o ilustre relator deixou bem claro, quando o seu voto, de que a condução também poderia ser essa, se assim entendesse o tribunal. Então, acompanhando também aqui o voto divergente, eu estou concedendo
aqui para reconhecer a decadência da inclusão desse consórcio passivo necessário, por sua vez, distinguindo ação com resolução de mérito. É como voto. Com o voto dos eminentes pares faltantes, o voto eminente juiz Ronaldo. Eu presumo, eu já tinha votado ou não, desembargador? Você já tinha acompanhado Mas eu queria fazer aqui só pedir um esclarecimento. No caso, o doutor Luiz Fernando Guilhom votou no sentido de não ser cabível o mandado de segurança para essa questão, né? Então, eu parei bem aí. Se a Corte está reconhecendo que o mandado de segurança é cabível, aí eu vou acompanhar a divergência. Perfeito, doutor Ronaldo. Inclusive, no mandado de segurança, nós não temos esse é o nosso divisão de entendimento. conhecimento, não conhecimento, porque tudo é denegação, ao fim e ao cabo. Mas, assim, o meu voto parou bem aí, não cabe. Mas já que a Corte decide que cabe o mandado de segurança, aí eu concordo com a matéria de fundo. Perfeito. É o mesmo entendimento que eu tenho. A gente havia dado aquele voto entendendo que a decisão não seria nem teratológica e nem legal. Uma vez sendo reconhecido, a gente aprofunda o entendimento, tanto que eu falei que ressalvava o meu entendimento em relação ao mérito. Então, em sendo assim entendido pelo tribunal, podemos avançar e eu tendo a ter o mesmo entendimento agora que a doutora Lavínia utilizou na divergência. Isso. Sendo cabível o mandado de segurança, eu concordo com a doutora Lavínia. Como vota o eminente juiz Cristiano? Senhor presidente, eu queria primeiro saudar os presentes, a sua pessoa, dar os parabéns à desembargadora Ângela pelo trabalho realizado. Senhor presidente, eu só queria esclarecer um ponto. Nós estamos decidindo quanto ao cabimento ou quanto ao mérito do mandado de segurança? Olha, eu, com todas as vênias, eu não tratei de cabimento, nós tratamos aqui de jogar o mandado de segurança. Isso, porque, na verdade, o doutor Guilhom está mudando então, o voto dele no sentido de conceder a segurança? Exatamente, Bom, então não haverá divergência, né? Então, eu acompanho o relator. Como voto eminente juiz Gilson? De acordo com o relator, senhor presidente. Agradeço a adequação do seu voto. E aproveitando para desejar meu boa tarde a todos os presentes, na pessoa de Vossa Excelência, e parabenizar a desembargadora Ângela pelos seus primeiros 100 dias. Boa tarde. Estou proclamando o resultado unânime no termo do voto do eminente relator modificado em banca após os votos divergentes da eminente juíza Lavínia e do juiz Joaquim Figueiredo, que foram por demais acompanhados, inclusive do eminente juiz Ronaldo, que havia votado, tendo em vista, e também modificado em banca o parecer ministerial pela concessão. O próximo é o terceiro, com sustentação, que é o recurso eleitoral 060-0608-6068-2020, São Vicente Ferro, 63ª Zona Eleitoral de São João Batista, recurso eleitoral prestação de contas do candidato a prefeito pelo DEM, recorrente Adriano Machado de Freitas, advogado doutor Alteredo de Jesus Neres Ferreira e outros, interessado Mauro Soder Campos, advogado doutor Alteredo de Jesus e outros, recorrido o juiz daquela zona, relator eminente juiz Luiz Fernando, processo adiado pelo relator da sessão dia 8, manifestação da dona procuradora pessoa do doutor Juraci, pelo conhecimento e desprovimento de recursos, manter-se incólume da sentença recorrida. A decisão de primeiro grau julgou desaprovada as contas eleitorais do recorrente, conforme no artigo 1453, inciso 1, G, 32.6, parágrafo 2º, 3º, 75, inciso 4º, 74, inciso 3º, toda a resolução 23.610, condenando no recolhimento do valor de R$ 10.416,47. Com a palavra, o eminente relator. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssima senhora corregedora, a quem parabenizo pelas ações nesses primeiros 100 dias, ilustres pares, doutor Procuradoria, doutor Luan, senhores servidores e senhoras servidoras, senhores intérpretes, senhores advogados e senhoras advogadas, todos aqueles que nos acompanham pelo canal no YouTube. Uma boa tarde a todos e recebo minhas saudações. Senhor presidente, considerando que haverá sustentação, então eu vou gastar um pouco mais de tempo para fazer uma leitura mais detalhada do relatório. Trata-se de recurso eleitoral interposto por Adriano Machado de Freitas, candidato a prefeito nas eleições de 2020, no município de São Vicente Ferro, contra a decisão do juiz da 63ª Zona Eleitoral
que desaprovou suas prestações de contas de campanha e determinou recolhimento no valor de R$ 10.416,47 ao Tesouro Nacional. O juízo sentenciante fundamentou a decisão na existência da omissão de 2 cupons fiscais emitidos pela empresa MJ Martins Gomes, correspondentes a gastos com combustíveis não declarados na prestação de contas. Na base, houve oposição de embargo de declaração não acolhidos pelo juízo. Em suas razões recursais, em suma, o recorrente sustenta que os cupons fiscais alegados na sentença foram emitidos equivocadamente e foram invalidados, sem quaisquer efeitos contábeis ou fiscais. Portanto, a pretensa despesa não foi paga, razão pela qual, em seu entender, não há irregularidade suscitada. Com esses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para que suas contas sejam aprovadas, ainda que com ressalvas. Estado a se manifestar, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e pelo desprovimento do recurso. O relatório, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência, doutor Valério de Ramos, nome OAB, para fim de registro, tem até 10 minutos para a sustentação. A rota fechada. Boa tarde, senhor presidente. Vanderlei Ramos, OAB 7287. Excelentíssimo senhor presidente, desembargador Zé Joaquim Figueiredo, excelentíssimo senhor relator, doutor Luiz Fernando Guilhom, na pessoa de quem saúdo os demais membros dessa grande corte, ilustríssimo representante do Ministério Público, professor Juraci Guimarães, senhoras advogadas, senhores advogados, senhores servidores. Senhor presidente, como bem relatado pelo eminente relator, cuida-se de recurso interposto em face de sentença de primeiro grau em prestação de contas, cujas contas foram reprovadas ao argumento de que houve omissão de despesas com gasto com combustível na campanha do prefeito eleito de São Vicente Ferre. No presente caso, excelência, é necessário ter atenção, porque esse caso ele é um pouco diferente dos casos que essa corte vem julgando com relação à documentação apresentadas a posteriori do prazo do trido legal do artigo 69, parágrafo 1º. E digo isso por quê, excelência? Porque esses documentos de justificativas, efetivamente, essas notas fiscais, esses cupons fiscais, não eram de conhecimento da campanha do candidato. O candidato só veio tomar conhecimento dessa documentação quando foi notificado do relatório preliminar. E quando foi feita a defesa no relatório preliminar, disse que desconhecia, né, e não teve condições de apresentar no trido legal a documentação que pudesse justificar aquela documentação. Buscou informações junto ao fornecedor, a empresa J. Martins Gomes, e a empresa justificou, dizendo que aqueles documentos eram documentos emitidos de forma equivocada. Portanto, eram documentos que estavam em poder de terceiros. Então, é nessa particularidade que se pede o afastamento da preclusão do artigo 69, parágrafo 1º. E aqui, excelências, vale lembrar que o próprio CPC, no artigo 435, admite a juntada de documentos de forma fora do prazo, quando esses documentos estão inacessíveis à parte. E esse é um caso claro de que não cabia à parte produzir a justificativa. A justificativa, quem devia produzir era o fornecedor dos documentos, porque a parte só veio tomar conhecimento disso quando notificado. Então, nesse primeiro momento, o que a parte requer, tendo em vista que esse foi um dos fundamentos da sentença, é que sejam conhecidos as justificativas apresentadas. E passando à questão de fundo, trata-se de 2 cupons fiscais emitidos no dia 17 de novembro, ou seja, após o período eleitoral, que condensavam 65 abastecimentos. Vale dizer que nessas campanhas eleitorais, especialmente em postos de combustíveis, onde o movimento varejista é muito grande, é praxe das campanhas eleitorais e de empresas propriamente ditas que estabeleçam que o pagamento, as notas fiscais sejam feitas por período. Então, a empresa real efetivamente foi contratada pela campanha para fornecer o combustível e o pagamento foi feito de 15 em 15 dias. Tanto é que as notas fiscais autorizadas pela campanha eleitoral foram emitidas no dia 21 de dezembro, no dia 21 de outubro, 15 dias mais ou menos a partir da abertura da conta, e as últimas notas fiscais, que foram 5 no total, no dia 12 e 13 de novembro, à véspera do encerramento da campanha eleitoral, totalizando aproximadamente R$30 mil. E aí, na prestação de contas, após a circularização, aparecem esses 2 documentos fiscais que eram de total desconhecimento da campanha do recorrente. E esses 2 documentos somam R$10 mil. E o que quando foi
procurada, a empresa justificou que aqueles documentos foram emitidos de forma equivocada. Nós juntamos esse documento da empresa no processo eleitoral antes da sentença, porque o processo foi muito sério, muito sério. A intimação do relatório preliminar foi no dia 22 de janeiro, no dia 25 fizemos a defesa, no dia 29 apresentamos esse documento do fornecedor e já no dia 2, o parecer conclusivo, no mesmo dia, o parecer do Ministério Público, a sequência juntamos, antes da sentença, as justificativas, e a sentença argumentou também com a preclusão. E o que ocorre? Nessa documentação justificativa, obviamente que não dava mais para cancelar a nota fiscal, porque a nota fiscal eletrônica ela tem um prazo, segundo a própria legislação, de 7 dias. A lei fala em 168 horas para o cancelamento, ou seja, 7 dias. Então, não tinha mais como cancelar. E o que o fornecedor fez? Reconheceu o equívoco, disse que aquela venda não ocorreu, não foi pago e nem foi fornecido, e emitiu 2 notas de devolução, que é um procedimento contábil fiscal, quando se mostra impossível o cancelamento da nota, para cancelar, invalidar a venda. Então, do ponto de vista fiscal e contábil, o próprio fornecedor cancelou essa venda, de modo que não houve gasto, esse gasto não existiu. O que pode ter ocorrido, e aí é o que se imagina, é que esses fornecimentos, 65 fornecimentos, foram condensados nas notas fiscais autorizadas pela campanha. E, de forma equivocadamente, posteriormente, o fornecedor ou alguém a seu trabalho emitiu esses 2 cupons fiscais que geraram essa irregularidade. E esse procedimento de emissão de nota de devolução, inclusive, ele tem previsão no decreto de ICMS do Estado do Maranhão. No artigo 148, parágrafo 3º, o decreto menciona: a nota fiscal será também emitida pelos contribuintes nos casos de retorno de mercadoria não entregues ao destinatário. Então, emite-se uma nota fiscal para cancelar, informar o fisco que aquela compra foi cancelada, que aquela compra foi invalidada. E, nesses casos, Excelência, a jurisprudência, inclusive, dessa casa, já houve de julgar, afastando a irregularidade na prestação de contas, quando essas justificativas cabem a terceiro. E aqui eu menciono o recurso eleitoral 42.201, relatoria do doutor Ricardo Macieira, de fevereiro de 2018, onde ele assenta o seguinte: peço bem para ler somente a ementa. Omissão de despesas, declaração da pessoa jurídica emitente da nota fiscal eletrônica, no sentido de que houve equívoco na emissão do documento fiscal, superação da irregularidade, que ensejou a desaprovação das contas, reforma da sentença. E aí ele menciona: hipótese em que as irregularidades apontadas extrapolam a alçada do prestador de contas, pois depende de atos de terceiros para sua regularização. No caso dos prestadores de serviços, a quem incumbia o cancelamento das notas fiscais emitidas equivocadamente. Assim, havendo declaração das pessoas jurídicas envolvidas que atestam o equívoco praticado e inexistindo impugnação a respeito de tais documentos, não há que se cogitar em desaprovação da prestação de contas apresentada. Então, com essas considerações, pedindo ao tribunal que reconheça, admita as justificativas apresentadas, ainda que fora do prazo, porque a peculiaridade é que esse documento não era de competência do prestador de contas fazê-lo, e também de que invalidar as vendas conforme informação do próprio fornecedor. É que se pede, venha, inclusive ao Ministério Público, para que seja dado provimento ao recurso e aprovadas as contas do recorrente, ainda que com ressalvas. É o que se pede, Excelência. Vossa Senhora. Doutora Procuradoria, doutor Juraci. Presidente, boa tarde a todos. Boa tarde. Saúdo Vossa Excelência e todos os demais membros da Corte, doutor Luan, diretor, nosso intérprete hoje, que é o Marcos Vinícius, e saúdo a brilhante sustentação do doutor Vanderlei Ramos. Presidente, a questão efetivamente são 2 cupons fiscais que, em circularização do sistema da Justiça Eleitoral, identificou gastos que não são pequenos. São gastos que, em 2 cupons, eles compreendem na ordem de R$ 10.416. A alegação do recorrente é de que houve um equívoco na emissão desses cupons fiscais. Contudo,
Primeiro, a gente tem que entender que essas notas fiscais, elas são emitidas a CNPJs que são criados exclusivamente na eleição. Então, são circularizações de informações, de gastos, que efetivamente de um CNPJ de 3, 4 meses de existência, que quando são criadas as campanhas. Então, por óbvio, pode acontecer alguma situação de equívoco, é possível, mas não é razoável que isso ocorra e num valor tão alto quanto o do presente caso. Tão alto que ele representa 14% dos gastos da campanha eleitoral. Não sei se o precedente que foi citado pelo doutor Vanderlei, ele analisa situações, prestação de contas de muitos gastos, que você tem um ou dois, duas notas fiscais, pela proporcionalidade, pela situação, mas não, aqui é o primeiro, outro argumento, é a empresa contratada que efetivamente forneceu os outros combustíveis. Então, não é uma empresa que apareceu uma nota fiscal de um outro município, de um outro estado, que é a circularização, não, é efetivamente a empresa que fornecia os combustíveis. As notas fiscais estavam válidas, de fato existe o sistema, o procedimento por anulação, mas no entender do Ministério Público, a juntada não só extemporânea, o prazo é exíguo, mas é exíguo para a prestação de contas, efetivamente é assim, né? Cumpre ao candidato, desde o começo da campanha eleitoral, está acompanhando as notas fiscais, as informações, os sistemas da Justiça Eleitoral que vão informando as eventuais irregularidades apontadas. No entendimento do Ministério Público, a declaração unilateral do fornecedor, sem qualquer outra prova em sentido diverso, não é suficiente para afastar a irregularidade. Exposto, correta a sentença que julgou desaprovadas as contas. É o parecer, presidente, pelo desprovimento do recurso. Agradeço a Vossa Excelência. Devolvo a palavra ao relator. Obrigado, senhor presidente. Antes de começar meu voto, eu parabenizo o doutor Vanderlei Ramos pela sustentação técnica. Senhor presidente, presentes os recursos de admissibilidade, conheço do recurso. Conforme relatado, o juiz ACOL desaprovou a prestação de contas do recorrente em função da omissão de gastos eleitorais com combustível referente às notas fiscais de número 49646, no valor de R$ 10.001,09, e 51712, no valor de R$ 415,38, emitidas pela empresa MJ Martins Gomes, pois os gastos inscritos nas referidas notas fiscais não foram declarados na prestação de contas do recorrente. Em suas razões, o recorrente alega que, ainda no primeiro grau, apresentou ofício da empresa MJ Martins Gomes informando o equívoco na emissão de cupons fiscais e notas fiscais de devolução, que, em seu entendimento, comprovariam que os citados documentos fiscais foram emitidos equivocadamente e, posteriormente, invalidados. Porém, a sentença vergastada registra que tais documentos foram apresentados de forma preclusa, nos seguintes termos, e aqui eu cito trecho da sentença. De fato, mesmo tendo sido devidamente intimado sobre essa irregularidade que constava no parecer preliminar, a meu sentir, o ora recorrente, apesar de ter juntado prestação de contas retificadora, não conseguiu sanar referida falha. Somente após o parecer conclusivo é que o recorrente juntou petição e outros documentos na tentativa de sanar a referida irregularidade. No entanto, tais documentos encontram-se atingidos pela preclusão, razão pela qual não foram considerados pela sentença, nem serão por mim analisados nesse recurso, tendo em vista a uníssona jurisprudência do TSE quanto à sua vedação, posição também adotada por esta Corte Eleitoral. E aqui eu cito alguns precedentes. Além disso, cumpre ressaltar que todas as decisões desta Corte que levaram em consideração documentos preclusos estão sendo reformados pelo TSE, ensejando novo julgamento para desconsiderar tal documentação. A decisão recorrida considerou que a omissão dos referidos gastos eleitorais corresponde à omissão de respectiva receita, a caracterizar a utilização de recurso financeiro de origem não identificada
por não ser oriundo de conta bancária de campanha do recorrente, conforme segue, e aqui eu cito mais um trecho. Sobre o tema, o artigo 53 da Resolução 23.607 de 2019 do TSE estabelece que a prestação de contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser composta pelas receitas e despesas especificadas. Por sua vez, o artigo 32, parágrafo 1º, inciso 6 da mesma resolução, dispõe que os recursos financeiros que não provenham das fontes específicas de campanha são considerados de origem não identificada e não podem ser utilizados por candidatos, devendo ser recolhido ao Tesouro Nacional. Cito aqui também jurisprudência nesse sentido. Dessa forma, como as notas fiscais estão ativas, é notória a gravidade da violação das normas eleitorais que regulamentam a captação de recursos e gastos eleitorais, maculando a transparência e a confiabilidade da prestação de contas e obstacularizando o efetivo controle da justiça eleitoral. Por fim, constato que as despesas não registradas representam aproximadamente 14% do total de despesas contratadas e 12% do total de recursos recebidos. Portanto, valor significativo no contexto da movimentação financeira de campanha a afastar a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Cito também jurisprudência no mesmo sentido, do TSE. E, diante do exposto, em consonância com o parecer da COSCIM e Procuradoria Regional Eleitoral, conheço do recurso e voto pelo desprovimento para manter na íntegra a muito bem lançada sentença que desaprovou a prestação de contas do recorrente. Como voto, senhor presidente? Agradeço a Vossa Excelência, como voto eminente, juíza Ângela Salazar. Senhor presidente, eu vou pedir vistas para eu dar uma analisada nesse processo. Eu pergunto, algum eminente membro quer adiantar voto? Bom, processo sobrastado, a pedido de vista da eminente juíza Ângela Salazar. A primeira sessão, que é exatamente daqui a 15 dias. Certo. Essa semana, na próxima, não teremos, aí na outra. Certo. Processo sobrastado, agradeço a presença do doutor Vanderlei. Obrigado, excelência. Número 4. Recurso eleitoral também é com sustentação. 060-046-25-2020, Chapadinha, 42ª Zona Eleitoral, recurso eleitoral, apresentação e por suposta propaganda eleitoral antecipada, inauguração de obra pública, com exaltação da candidatura do prefeito à reeleição, inclusive por meio de discurso explícito do palanque de evento oficial, além da realização de gastos ilícitos da campanha. Recorrente, Comissão Provisória Municipal do PL, advogado doutor Sócrates José de Clifes e outros, recorrido Magno Augusto Bacelar Nunes, advogado doutor Pedro Henrique Guimarães e outros, relatoriamente juiz Ângela Salazar, adulta procuradoria na pessoa do doutor Juraci manifestou-se pelo parecer em banca. A decisão de primeiro grau julgou improcedente a representação, por entender que, no caso sob análise, não há comprovação de responsabilidade do conhecimento prévio. Com a palavra, a minha relatora. Obrigada, senhor presidente. Trata-se de recurso eleitoral... eu vou proceder à leitura do relatório, senhor presidente, porque como vai haver sustentação oral, eu gostaria de ler mesmo de forma sucinta. Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Partido Liberal, PL, através do seu órgão municipal em Chapadinha, contra a sentença proferida pelo juízo da 42ª Zona Eleitoral, ID 72.80.215, que julgou improcedente a representação por propaganda eleitoral antecipada proposta em face de Magno Augusto Bacelar Nunes. Em suas razões recursais, ID 78.80.615, sustenta o recorrente em síntese que no dia 7 de 8 de 2020, o então pré-candidato à reeleição para o cargo de prefeito, o ora recorrido Magno Bacelar, a pretexto de inaugurar uma obra pública, incorreu em propaganda eleitoral antecipada com o uso de meios proscritos na campanha, como show musical e distribuição de carne à população, realizando verdadeiro ato de campanha em prol da sua reeleição. Aduz que terceiros, apoiadores políticos de sua campanha, a exemplo de vereadores, sua esposa ex-prefeito e próprio pré-candidato a vice na sua chapa, discursaram durante o evento, fazendo pedidos de votos e referências à sua pretensa reeleição, conforme demonstram os vídeos acostados aos autos. Assim, pugna pelo provimento do recurso para julgar procedente a ação e condenar o recorrido ao pagamento de multa em seu patamar máximo, haja vista a gravidade dos fatos e suas circunstâncias.
contra razões apresentadas pelo recorrido, ID 78.80.915, nas quais sustenta a unilateralidade e a fragilidade das provas juntadas aos autos, não sendo possível identificar nas imagens qualquer informação acerca de data da postagem e sua origem, assim como as mensagens de terceiros constantes nos vídeos não são aptas a demonstrar tais fatos, uma vez que estes sequer foram arroladas como testemunhas, como também a parte autora não solicitou a realização de perícia na mídia. Prossegue, acrescentando que não restou caracterizada a propaganda antecipada, porquanto ausente o pedido explícito de votos e uso de meio vedado na campanha eleitoral, e que o discurso apontado pelo recorrente como configurador de pedido de voto não foi proferido pelo representado, mas sim por terceiros, feito de forma voluntária, sem um prévio conhecimento e controle por parte do recorrido, sem a utilização de magic word ou a imposição no sentido de que os presentes fossem obrigados a votar no representado, magic, né? Por fim, aduz que o cerne da presente demanda diz respeito à propaganda antecipada nos termos do artigo 36 da Lei das Eleições, sendo que na inauguração da obra realizada pela Prefeitura, também foi realizada a execução de outro programa assistencial, consistente na distribuição aos beneficiários de vários de programa da carne, contudo sem nenhum viés eleitoral. Instado a se manifestar, a Procuradoria Regional Eleitoral informou que apresentará parecer oral em banca. ID 1086-7615. É o sucinto relatório, senhor presidente. Mas a Vossa Senhora, doutor Sócrates, não me ouvi para fim de regime, a senhora tem até 10 minutos para a sustentação. Obrigado, senhor presidente. Sócrates José Nicleves, que é o OAB 138, pelo recorrente Partido Liberal. Muito obrigado. Excelentíssimo senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência, cumprimento o eminente... Doutor Sócrates, dá para aumentar um pouquinho o volume? Posso sim. Melhorou? Melhorou, obrigado. Obrigado. Cumprimento Vossa Excelência, cumprimento a eminente corregedora e relatora, desembargadora Ângela, cumprimento todos os eminentes magistrados que compõem essa corte, especialmente aqui o doutor Cristiano Simas, que é oriundo da zona eleitoral de Chapadinha, magistrado sempre estudioso e dedicado ao direito eleitoral e que é muito salutar que hoje compõe essa corte. Então, a corte que formada sempre com uma formação de elevado saber jurídico e agora ainda mais. Cumprimento o eminente procurador, professor Juraci Guimarães, eminente diretor-geral, servidores e advogados e todos os que acompanham. Esse caso, excelências, o recurso é do Partido Liberal, a ação foi proposta ainda antes das coligações, por isso não se questiona nesse caso aqui da legitimidade. O mérito da ação aqui trata da propaganda eleitoral antecipada, que foi realizada na inauguração de uma obra pública. O fato ocorreu no dia 7 de agosto, portanto, antes do período permitido pela legislação para a propaganda eleitoral. E pior, numa inauguração de obra pública. E o entendimento que foi adotado, o fundamento da sentença, embora tenha reconhecido os fatos, a ocorrência dos fatos, entendeu que não teria havido, por parte do recorrido aqui, então pré-candidato, conhecimento prévio de que haveria discursos com conteúdo político e com conteúdo eleitoral. E nós procuramos demonstrar, e me parece que isso está muito claro e comprovado nos autos, que o fato não foi involuntário. Pelo contrário, foi premeditado, as circunstâncias são muito, muito claras. Se não vejamos, tratou-se aqui da inauguração de uma obra, era um asfaltamento de uma rua. Mas foi montado um palanque, aliás, foi montado um palco, com iluminação, com show musical, com distribuição de churrasco, com distribuição de carne in natura para pessoas. E aqui o recorrido alega que havia um programa municipal. Esse programa municipal sequer foi comprovado, foi juntado um teor de uma suposta lei sem assinatura, uma lei que ninguém conhece, do ano de 2000 e alguma coisa. Além do mais, os discursos proferidos em palanque foram expressos, explícitos e claros, com referências ao pleito eleitoral,
a pretensão de reeleição do então prefeito. E aqui eu peço vênia, e é fundamental, apenas para ilustrar um dos discursos aqui, que foi proferido pelo senhor Isaías Fortes, esse prefeito, que não ocupava nenhum cargo na administração. Não há sequer justificativa para que ele compusesse ali a mesa das autoridades. Ele não ocupava cargo público. Na verdade, ele era pré-candidato ao cargo de vice-prefeito na mesma chapa do recorrido. E como se confirmou depois, foi, de fato, o pré-candidato. E no discurso que ele diz, abre aspas, é verdade o seguinte, o doutor Magno, até o dia 31 de dezembro, não vai parar nem um segundo. Nem um segundo ele vai parar. Vai asfaltar quase todos os bairros aqui desses 4 meses. Em 1º de janeiro ele continua. E se nós não votarmos nele, se ele não for eleito, o que vai ganhar vai passar 3 anos sem fazer nada. Vai parar a cidade e ele não. Ele vai continuar em 1º de janeiro junto com os vereadores eleitos. O evento todo foi um evento de campanha. Isso está claro. E aqui o argumento, com todas as venas da sentença, de que o então prefeito, pré-candidato, ora recorrido, não tinha como antever que os discursos tomariam essa conotação eleitoral, ele não condiz com as circunstâncias dos fatos. Nesse caso aqui, há vídeos do evento. O que o candidato faz, o pré-candidato? Em nenhum momento ele faz nenhuma correção, ele aplaude. Ele aplaude o discurso daquele que foi o seu candidato a vice. E pior, ele faz publicar esse discurso e outras fotos do evento no seu próprio perfil nas redes sociais. Isso está documentado nos autos, não apenas com os prints, mas também com a indicação do endereço da postagem, que poderia, se houvesse impugnação por parte dele, poderia ser atestada eventual falsidade. Também o mesmo discurso e as postagens e as fotos foram disponibilizados nos perfis oficiais da prefeitura. Então, os fatos, excelência, são graves. Tratou-se de um evento de campanha, fora do período eleitoral, na inauguração de uma obra pública, valendo-se de meios vedados para a campanha, como show musical, distribuição de carne, utilização das plataformas sociais do município para fazer a divulgação de discursos exaltando características pessoais do gestor e falando da necessidade de sua reeleição. Então, considerando que não foi apenas um discurso, foram vários, ele estava presente, ele aplaudiu os discursos, ele compartilhou os discursos em suas redes sociais, a prefeitura compartilhou nos próprios perfis. Não há que se falar aqui de que ele não teria conhecimento, de que teria sido algo sem a intenção de influir no pleito. Pelo contrário, todas as circunstâncias deixam claro que havia, sim, um nítido intuito de se utilizar desse momento que já estava às vésperas do final do prazo permitido em lei para inaugurações. Foi feita ali uma maratona de inaugurações, que se transformou numa maratona de comícios. Por essas razões, excelências, aqui e aqui já me encaminhando por final, é que se pede que, consideradas todos os elementos e as circunstâncias do fato, seja aplicada a multa até para um caráter pedagógico, para que os candidatos e pré-candidatos no exercício do cargo saibam que a eleição não é um vale-tudo. A eleição é permitida, a reeleição é permitida já há muito tempo que deixou de haver essa vedação, porém, a legislação trouxe critérios, justamente por reconhecer que quem se encontra no poder tende a abusar do poder. E a Justiça Eleitoral tem todos os meios e tem essa expectativa da sociedade de se contrapor a esse tipo de situação, para que não se passe a adotar como regra, para que dê um recado claro de que a impunidade nos atos de campanha não pode prevalecer. Razões pelas quais se pede que seja dado provimento ao recurso para que seja aplicada a multa em patamar máximo nesse caso, porque as circunstâncias são todas elas justificadoras. Obrigado. Agradeço a senhora, a doutora Procuradoria, doutor Juraci.
Presidente, primeiramente, eu me esqueci nas últimas saudações de parabenizar a desembargadora Ângela pelo trabalho desenvolvido em apenas 100 dias, né? E não só o trabalho, mas a própria divulgação na sessão, tornando público para todos os interessados. Obrigada. Parabenizo também o doutor Sócrates pela sustentação. Doutor Sócrates, aí é o microfone, eu não estou, assim, a sala, é? Eu tenho um microfone aqui, doutor Juraci. Notei, eu tentei entrar no que fala por orador, mas no orador ele some, então gostaria também de parabenizar os custos que o escritório está tendo aí, porque eu nunca vi, é o primeiro advogado que eu vejo com um sistema próprio para facilitar já esse momento de videoconferência, nesse momento que nós passamos, que eu acho que vai persistir, pelo menos, com relação às tecnologias. Presidente, as irregularidades são várias, né? São diversas, o doutor Sócrates já o fez, vou apenas pontuá-las. É uma inauguração, primeiro, já começa com a inauguração de obra pública, com gasto de recursos públicos, feito no dia 7 de agosto. Foi usada uma estrutura de palco, houve show, houve fogos de artifício, som, contratação de um animador. Só essas condutas, como um showmício, já configura, inclusive, um meio proscrito, para além da propaganda antecipada, um meio proscrito, uso de recursos públicos, a presença de diversas pessoas, distribuição, outro meio proscrito, distribuição de vale churrasco, eles estão devidamente comprovados, fotografados nos autos, tanto o vale carne como o vale churrasco, e também o ato vídeos no momento em que eram trocados esses vales. Então, é um rosário de irregularidades que configurariam, inclusive, até, dependendo da investigação por ação, até um abuso de poder político e econômico. Similar, presidente, aqui faz similar àquela nosso outro caso que nós estávamos julgando. É possível uma AGE e uma representação, no caso, no conduta vedada, objeto mas é natural que sejam facetas diferentes. Aqui nós estamos utilizando sobre a ótica da propaganda antecipada. Se eu ingresso com uma AGE, eu vou trabalhar sobre uma lógica da gravidade da conduta configuradora de um desequilíbrio no pleito. Aqui isso não é avaliado. Então, é um rosário, e aí passo para os fundamentos da sentença que ora se recorre. Qual foi o primeiro argumento? Entre aspas, falas espontâneas de terceiros. Ora, falas espontâneas, se era uma inauguração de obra pública com a presença do prefeito, candidato à reeleição, num palco com banda, com todo esse aparato, como é que é uma fala espontânea? Nós não estamos no discurso, não estamos no ato, tudo um contexto previamente estabelecido para configurar essa questão. Sem prévio conhecimento, impossível. Estava presente, estava aquecendo, mais uma vez, todo o contexto demonstra que o conhecimento era evidente, não só o conhecimento, como todo o conjunto de atos para, evidentemente, vislumbrar uma propaganda eleitoral antecipada. Em face disso, presidente do Ministério Público, e pelo conjunto da obra, todo devidamente comprovado nos autos, as irregularidades, meios proscritos, obra pública, depois postado também nas páginas, nos perfis, tanto no Instagram, no Facebook, também público, demonstra que não há que se aplicar o mínimo na multa, sendo correto a aplicação de R$10 mil. Então, o Ministério Público que o recurso deva ser provido, a fim de que o recorrido seja condenado à multa no valor de R$10 mil. É o parecer. Agradeço a Vossa Excelência, eu devolvo a palavra à eminente relatora. Então, presidente, o meu voto é um pouco extenso, mas eu vou só resumir, porque efetivamente... Agradeço a Vossa Excelência. Isso que o Ministério Público falou e o que o advogado do recorrente falou, exatamente existem elementos comprobatórios.
O candidato à época, que era o prefeito da reeleição, ele realmente realizou, se aproveitando de uma inauguração de uma obra, né? Ele lançou a sua candidatura, aliás, o que era vice dele, né? Posteriormente foi vice dele, lançou fazendo os elogios, inclusive pediu voto, não teve pedido explícito, mas ficou subliminarmente entendido. Pedido de voto, teve distribuição de alimentos, showmício, tudo isso proibido pela legislação eleitoral, e eu estou fundamentando também o meu voto, trazendo à colação julgados do Tribunal Superior Eleitoral e de outros tribunais, inclusive nós. Com essas considerações, eu voto pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, para julgar procedente o pedido formulado na representação, para o fim de condenar o recorrido, de acordo com o parecer ministerial. Inclusive, eu tinha colocado, diante da gravidade dos fatos, R$15 mil, senhor presidente, o valor da multa, para condenar ele ao pagamento do valor da multa de R$15 mil. Mas não. Adeco, desembargadora. Pois é, porque eu acho que os fatos foram graves e estão devidamente comprovados nos autos. É como voto, senhor presidente. Como vota o eminente juiz Ronaldo? De acordo com a relatora, senhor presidente. Eminente juiz Lavínia? De acordo, senhor presidente. Eminente juiz Cristiano? Senhor presidente, saudando o doutor Sócrates, que sempre defende seu posicionamento de forma muito técnica e transparente, eu acompanho a relatora em sua integralidade. Como vota eminente juiz Fernando? Acompanho, senhor presidente. Eminente juiz Gilson? Acompanho integralmente a relatora, senhor presidente. Agradeço a vossa excelência. Também aqui acompanho no sistema do voto da eminente relatora, agradecendo a presença do doutor Sócrates. Voltemos aqui ao segundo. Não haverá mais sustentação. Então, agora, os ilustres membros vão nos poupar, que amanhã nós temos uma sessão grandiosíssima de câmaras criminais reunidas. O segundo processo, passa a pregoá-lo. Presidente, quando o senhor fala de tempo, o senhor olha logo para mim, que sou o último a votar, né? Eu não sei se, talvez seja o direcionamento de Vossa Excelência para com a presidência, que nós estejamos olhando. Na tela eu vejo todos os senhores sem poder fixar nenhum. Recurso eleitoral 0600-0271-6420, Pirapema, 68ª Zona Eleitoral, recurso eleitoral para prestação de contas, recorrente João Marcos Pinheiro Fernandes, advogado doutor Pablo Fabian Almeida, recorrido juiz daquela zona, relatora eminente juíza Lavínia Helena, pedido de vista da eminente juíza Ângela Salazar, na sessão de 8, corrente, após o voto da eminente relatora, de acordo com a manifestação do Ministério Público, modificada em banca pelo provimento de recurso. Os demais membros aguardam o voto visto. A decisão do primeiro grau julgou desaprovada as contas, com base no 53, na linha 1, a linha G, artigo 74.3 das aulas 367. Com a palavra, eminente relatora. Voto visto. Voto visto. Voto visto. A eminente desembargadora Ângela. Senhor presidente, eminentes pares, ilustre procurador regional eleitoral, após ouvir atentamente o voto exarado pela relatora Lavínia Helena Macedo Coelho, julguei apropriado pedir vista destes autos, objetivando o exame mais acurado da presente matéria. Apenas para rememorar a discussão que permeou o julgamento deste processo, registro que a eminente relatora, na sessão do dia 8/6/2021, emitiu substancioso voto no sentido de prover o recurso para reformar a sentença e aprovar as contas de campanha de João Marcos Pinheiro Fernandes. Segundo o voto proferido pela relatora, em relação à divergência entre a prestação de contas e os extratos bancários eletrônicos, o candidato não poderia ser responsabilizado pelo fato de o CNPJ da empresa fornecedora e o CPF do prestador de serviço não constarem nos extratos bancários eletrônicos encaminhados pela instituição financeira, uma vez que ele teria logrado êxito em comprovar os gastos e seus beneficiários na forma dos artigos 38, inciso 1 e 60 da Resolução TSE número 23.607, de 2019. Igualmente, não seria possível imputar ao candidato qualquer irregularidade no pagamento de despesas com atividades de militância e locação, cessão de bem imóvel, pelo fato de os beneficiários dos cheques terem endossado os títulos a terceiros, não indicados na prestação de contas como prestadores de serviços ou fornecedores de bens. Pois bem, após analisar detidamente os autos, vou acompanhar o posicionamento de Sua Excelência, pois não vislumbrar, no caso, qualquer falha imputável ao candidato. Ao revés, em relação à primeira irregularidade,
Este, de fato, comprovou as despesas com material gráfico e atividade de militância, no valor de R$ 2.500 e R$ 348, respectivamente, bem como seus respectivos beneficiários, tendo juntado as cópias dos cheques nominais e cruzados, acompanhados de documentos fiscais idôneos das despesas, atendendo, pois, ao disposto nos artigos 38, inciso 1 e 60 da Resolução TSE número 23.607 de 2019. No que diz respeito à segunda irregularidade, tal fato se justifica por ter havido o endosso do título de crédito, de forma que os cheques emitidos para a quitação das despesas com atividades de militância e locação, cessão do bem imóvel, dos valores de R$ 354, R$ 500 e R$ 700, respectivamente, foram depositados na conta bancária de pessoa diversa da que prestou efetivamente o serviço. Inicialmente, cumpre esclarecer que o fato de um cheque ser nominal não obsta que ele seja transmitido a terceiro por meio do endosso, desde que não haja menção expressa em sentido contrário, como a cláusula não há ordem, ao passo que o cruzamento do cheque apenas impede que ele seja pago diretamente ao portador, isto é, não poderá ser sacado na boca do caixa. Em outras palavras, tem que ser depositado, conforme a lei número 7.357/85, artigo 17 e 45, que é a lei do cheque, né? No caso em apreço, apesar do endosso feito nos títulos de crédito, o candidato demonstrou o pagamento de tais despesas por meio de cheque nominal e cruzado, emitido em nome do prestador fornecedor da campanha, ID 9870-315, o que, a meu ver, afasta a inconsistência relativa à compensação ao saque realizado por terceiro, não indicado como beneficiário na prestação de contas. Desta forma, não se mostra razoável concluir pela referida irregularidade na hipótese de eventual endosso da cártula, uma vez que não há na legislação eleitoral vedação à transferência a terceiro de cheque emitido para pagamento de despesa de campanha, de forma que o candidato não poderia ser responsabilizado por essa prática. Aí eu trago a colação jurisprudência nesse sentido, inclusive jurisprudência bem recente, 2020, trago também de 2021, trago também 2019, nesse sentido, que diz: o pagamento realizado por meio de cheque está sujeito a respectivo endosso, dada a circularidade inerente ao referido título de crédito nos termos do artigo 19 da Lei 7.357 de 85. Esta Corte Tribunalícia, ao se debruçar sobre a comprovação do pagamento de despesa por meio de cheque nominal, na hipótese de eventual endosso da cártula, considera suficiente a apresentação de cópia do cheque nominal emitido em nome do fornecedor de campanha como capaz de eligir eventual inconsistência relativa ao saque realizado por terceiro, não indicado como beneficiário na prestação de contas. Trago várias mesmo jurisprudência precedente, senhor presidente e demais pares de vários tribunais regionais eleitorais. Então, por essas razões, eu acompanho a relatora e voto no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso para o fim de aprovar as contas de campanha de João Marcos Pinheiro Fernandes, senhor presidente. Agradeço, Vossa Excelência. Como voto, eminente juiz Ronaldo. Acompanho. Eminente juiz Cristiano. Acompanho. Eminente juiz Luiz Fernando. Também acompanho a relatora, senhor presidente. Eminente juiz Gilson. Com a relatora, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência. Também acompanho no voto eminente relator de acordo com o parecer pelo conhecimento e provimento. Terceiro e quarto julgados, vamos ao quinto. Recurso eleitoral 0600-02-01-22-2020, Brito Bravo, 44ª Zona Eleitoral. Recurso eleitoral, apresentação, pressuposto de propaganda eleitoral irregular mediante uso indevido de carro de som acompanhado do que foi chamado de paredão de som para fins de circulação na cidade de Buriti Bravo, com divulgação de jingle e pedido de voto. Recorrente, Raimundo Nato Pereira Ferreira, advogado doutor Thaís Fernanda da Costa e outros, recorrida Luciana Borges Leocádio, relator eminente juiz Angela Salazar, do procurador pelo conhecimento e desprovimento. Adesão do primeiro grau julgou improcedente a representação. Com a palavra, eminente relatora. Senhor presidente, eu vou adotar como relatório o feito pela Vossa Excelência na oportunidade de pregão destes autos. Deferido pedido de Vossa Excelência, dentro da Procuradoria. Manter parecer. Agradeço a Vossa Excelência, devolvo a palavra, eminente relatora. Senhor presidente, eu vou só resumir, porque o fato é que a controvérsia é no sentido de se é permitido carreata, caminhada ou passeata durante reuniões e comícios, né, em carro de som.
E que isso aí não caracteriza nenhuma infração de legislação eleitoral, no meu entendimento, e também de acordo com o parecer ministerial. Por essa razão, senhor presidente, eu estou de acordo com o parecer ministerial, né, votando pelo conhecimento e desprovimento de recurso para manter a sentença do juiz zonal que julgou improcedente a representação, manejado por Raimundo Nonato Pereira Ferreira em face de Luciana Borges Leocádio. Muito... Agradeço a Vossa Excelência. Consulta eminentes para alguma divergência? Em não havendo divergência, programa ajustado na ministra do voto da eminente relatora, de acordo com o parecer, recurso conhecido e desprovido. Sexto, embargos no mandado de segurança, 060-0560, 2020, Urbano Santos, 73ª Zona Eleitoral, mandado de segurança civil, embargo de declaração em fase de edição monocrática, dentro do metal que declarou extinto, o projeto de resolução de mérito denegando, por conseguinte, a segurança. Embargante, Washington Aguiar Lopes, advogado Dr. Eduardo Silva de Oliveira e outros, embargado juiz daquela zona, vice-consorte Tomás de Aquino Estrela Neto, latemente juiz Ronaldo Estevam, adulta procuradoria, a pessoa do Dr. Juraci, manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pela rejeição dos embargos. A palavra ao ministro relator. Senhor presidente, eu faço do aprovamento do relatório, se me permite. Deferido pelo de Vossa Excelência, parecer mantido o embargo de declaração sem manifestação, devolvo a palavra a Vossa Excelência. O meu voto é no sentido do parecer do Ministério Público. Há, de fato, um erro material, a rigor, na decisão do julgado anterior, que diz que não houve recurso da decisão que indeferiu o pedido liminar. De fato, houve recurso, mas esse recurso, inclusive, já foi apreciado pela Corte e foi julgado, foi negado provimento a ele, de modo que o resultado do nosso julgado se mantém íntegro. Então, eu estou apenas fazendo essa correção do erro material. Agradeço a Vossa Excelência. Há alguma divergência? E não havendo, embargo conhecido e rejeitado, sétimo, recurso eleitoral 060-0048-8720, São Luís, 76ª Zona Eleitoral, recurso eleitoral, representação por suporte de propaganda eleitoral irregular, consubstanciada na distribuição de brindes ao eleitorado, qual seja, camisas e máscaras de proteção respiratória, personalizada com referência explícita ao nome e número eleitoral do recorrente. Recorrente José Arimatea Lima Neto Evangelista, advogado Dr. Daniel de Faria Leite e outros. Recorrida com a coligação Resgate Homo pela ilha, advogado Dr. Moacir dos Santos Maramal. Relator eminente juiz Ronaldo, adulta procuradoria, manifestou na pessoa do Dr. Juraci, pelo conhecimento e no mérito pelo desprovimento. A decisão pelo grau julgou procedente pelo formulado pelo recorrer, conhecendo definitiva a legalidade do ato de propaganda. Com a palavra, eminente relator. Senhor presidente, faço do relatório do aprovamento do relatório, se me permite. Deferido pelo de Vossa Excelência, adulta procuradoria. Mantenho o parecer. Agradeço a Vossa Excelência, devolvo a palavra ao eminente relator. Ilustres colegas, aqui cuida-se de uma propaganda eleitoral veiculada por meio de distribuição de brindes, camisetas e máscaras de proteção. O argumento do recorrente na realidade, em duas frentes que ele diz. Primeiro, ele diz que aquilo não se cuida de propaganda de distribuição de brindes, porque não existe nada que caracterize aquelas camisetas e aquelas máscaras como sendo da campanha dele. E o segundo argumento é de que isso teria sido iniciativa de terceiro. Bom, digo eu que as imagens que a gente inicial mostram um grande número de pessoas portando camisetas e máscaras com as cores do partido do recorrente. As camisetas e as máscaras são idênticas. Seu número de urna e o slogan, juntos por São Luís. Considerando que as camisetas e as máscaras são idênticas, é evidente que não se cuida de iniciativa individual de um dado eleitor, mas de uma efetiva propaganda eleitoral. Quanto à responsabilidade do candidato, ele próprio está entre os manifestantes, de modo que em ciência não pode alegar. Quanto à distribuição dos brindes, iniciativa de terceiro, aos autos não vem sequer indício desse fato. Então, com essas razões, é que eu estou de acordo com o Ministério Público Eleitoral, votando por conhecer e negar provimento ao recurso. Agradeço a Vossa Excelência, com suas eminências para se alguma divergência, não havendo, declaro proclamando o resultado no menos tendo voto relator conhecido desprovido. Oitavo, recurso eleitoral 060-0132, 2020, de 31ª Zona Eleitoral, recurso eleitoral, representação por suporte de propaganda eleitoral extemporânea mediante divulgação pelo recorrente de logomarca, realização de caminhadas e carreatas e ainda a divulgação de todos esses atos em redes sociais. Recorrente, Wallace Azevedo Mendes, advogado Dr. Márcio Augusto Vasconcelos e outro,
recorrido promotoria daquela zona, relator eminente juiz Ronaldo Estevam, a douta procuradoria, na pessoa do doutor Juraci, manifestou-se em parecer oral em banco, assim seria feito. Adesão de primeiro grau, julgo procedendo pedido com a resolução do mérito, no termo do artigo 48761 da Lei de Engenharia Civil, condenando o recorrente ao pagamento de multa estipulada em amplitude de propaganda eleitoral, WhatsApp, Facebook e Instagram, em valor de R$20 mil. A palavra é eminente relator. Senhor presidente, faço do aprogamento ao relatório, se me permite. Deferido por lei de Vossa Excelência, douta Procuradoria. Presidente, aqui foi uma representação que ela se originou de um procedimento preparatório eleitoral instaurado pelo Ministério Público Eleitoral. O que o promotor ele fez? Ele instaurava o procedimento e acompanhava as ações que aconteciam em determinado mês. Aqui é exatamente a que se referem aos fatos ilícitos que foram perpetrados no mês de agosto de 2020. O que consta dos autos? Constam postagens, e aqui há postagens tanto no WhatsApp, Facebook, Instagram, feitas em sua imensa maioria pelo próprio recorrente, Wallace Azevedo Martins, candidato a prefeito, pré-candidato à época, candidato a prefeito de Icatu. Então, ele postava, também terceiros, mas exclusivamente ele, e nessas postagens haviam logomarca, haviam informações de carreata, caminhada, as pessoas fazendo número 10, e divulgação de vários slogans de campanha, como eu sou 10, você é 10, vem ser 10, por amor a Icatu, Wallace Azevedo, me siga nas redes sociais e fique por dentro dos números de projetos. Tem uma logomarca com a mãozinha, com 10, tem outra que é um coração por amor a Icatu, em forma de 10. Então, são várias propagandas distribuídas ao longo do mês de agosto, pelo recorrente, o Wallace Azevedo, que levaram à condenação pelo juiz de primeira instância, pelo juiz zonal, no valor acima de R$20 mil, ou no valor de R$20 mil, acima do mínimo legal, inclusive porque é feita menção a fatos que já haviam sido condenados na representação 060600038, dígito 81, referentes ao mês de junho. Então, que o candidato seria, portanto, reincidente. Isto posto, o Ministério Público se manifesta pelo desprovimento do recurso. É o parecer. Agradeço a Vossa Excelência, devolvo a palavra ao eminente relator. Não, senhor presidente, eu inicio aqui com uma alegação de litispendência, que o doutor Juraci não tocou, mas de fato há. Digo eu que litispendência não há, por conta da representação mencionada por ele, cuida de fatos ocorridos no mês de junho, ao passo que este feito, que estamos julgando agora, diz com eventos ocorridos em agosto de 2020. Rejeito, portanto, a preliminar. Prossigo? Senhor presidente, me ouve? Estou ouvindo bem. Não, é porque houve a preliminar. Eu prossigo ou ponho a julgamento? Vossa Excelência está rejeitando? Rejeitando a preliminar de litispendência. O Ministério Público se manifesta porque Vossa Excelência não tratou disso. Nesse sentido, o parecer está nesse sentido. Possui os eminentes pares alguma divergência? Não, presidente. Unanimemente rejeitado a preliminar. Devolvo a palavra a Vossa Excelência. Ok. Quanto à matéria de fundo, o evento de fato ocorreu em agosto de 2020, o que quer dizer fora do período de campanha. Com relação ao conteúdo eleitoral desses eventos, é evidente, iniludível, uma vez que de outra coisa não se trata, senão do pleito e da condição de pré-candidato do senhor Wallace. Com relação ao conteúdo dessa propaganda, são passeatas. A passeata por si só não é permitida no período de pré-campanha, não existe essa previsão lá no artigo 36A da Lei 9.504. Portanto, por si só, ela já se torna irregular. Além disso, há pedido de voto dissimulado nos dizeres já mencionados pelo Ministério Público. Mas eu destaco especialmente o que diz, vem ser 10. Ou seja, venha votar no 10, né? Venha votar em mim. Então, com essas razões, eu estou de acordo com o parecer do Ministério Público, votando por conhecer e negar provimento ao recurso. Agradeço, Vossa Excelência, com suas eminentes pares alguma divergência? Não havendo, proclamando já está no mínimo do termo do voto.
do eminente relator, preliminar rejeitada e no mérito pelo desprovimento. O 9º recurso eleitoral 060-0279/2020, são lei 76 da zona eleitoral, recurso eleitoral, representação por órgão eleitoral negativo, sob a informação que o recorrido publicou no Twitter e no Instagram, informação falsa, com o fito de criar fato político negativo contra o candidato recorrente. Recorrentes, Ildele Silva Duarte Júnior, coligação resgate com amor pela ilha. Advogado doutor Leonan, de Paula Miranda e outros, recorrido Carlos Wellington de Castro Bezerra, advogada doutor Camila de Carvalho Brito, relatoramente juíza Lavínia, a doutora Procuradoria, na pessoa do doutor Juraci, se manifestou pela extinção do feito sem resolução do mérito, artigo 485, inciso 6 da Lei Adjetiva Civil. A decisão de primeiro grau de procedente e apresentação. Com a palavra, eminente relator. Senhor presidente, eu vou adotar para o relatório o vosso apregoamento. Defendo por lei de Vossa Excelência, a doutora Procuradoria. Mantém o parecer. Agradeço a Vossa Excelência, eu devolvo a palavra, eminente relator. Senhor presidente, o voto é no sentido do parecer ministerial, então eu vou ler só a emenda diante do adiantado da hora. Eleições 2020, recurso eleitoral, representação, propaganda na internet, pedido de remoção na origem, indeferimento liminar, realização... Doutora Lavínia, diga. Daria para Vossa Excelência aumentar um pouco o áudio? Daria. Porque eu estou com uma zoada paralela aqui na minha casa, agradeço a Vossa Excelência. Eu tenho a impressão, eu ia ler, mas eu estou achando que o seu ler vai demorar até mais, mas não é grande não, ainda. Pois bem, eu vou explicar, acho que é mais fácil. Nesse caso aqui, a parte entrou com representação, a juíza negou a liminar, na hora da sentença foi julgada improcedente, e ele recorre. Ora, passou o pleito, né? Ainda que se tivesse sido julgado procedente, teria a perda do objeto. Então, eu estou votando de acordo com o representante do Ministério Público. Meu voto é nesse sentido, senhor presidente. É muito simples. Agradeço a Vossa Excelência. Consulta eminentes para alguma divergência? Em não havendo, proclamando o resultado, eu conhecido desprovido nos termos do voto da eminente relatora pelo parecer. O 10º é o 060-0516-81/2020, bom lugar, 60ª zona eleitoral, Bacabal. Recurso eleitoral, representação por suporte de propaganda eleitoral irregular mediante a utilização de trio elétrico, mini trios, paredões, foguetes e habitação em diversos pontos da cidade. Recorrente coligação Progresso Continua, advogado doutor Paulo Henrique Pinto Gonçalves de Outro, recorridos coligação Bom Lugar Livre de Novo, Marlene Silva Miranda e Jocilene Faria de Vasconcelos Miranda. Relatoriamente, juíza Lavínia Helena, a doutora Procuradoria, pessoa doutor Juraci, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento. A decisão do primeiro grau, considerando a perda de objeto do período, entendeu que o mesmo se encontrava prejudicado. Com a palavra, eminente relatora. Senhor presidente, eu vou adotar para o relatório o vosso apregoamento. Defiro o pedido de Vossa Excelência, a doutora Procuradoria. Presidente, nesse processo e nos demais, até os últimos, eu mantenho o parecer. Agradeço a Vossa Excelência. Se a relatora foi só a eminente embargadora Lavínia, nós vamos dizer que estava tudo certo. Eu vou a palavra a Vossa Excelência. Senhor presidente, nesse caso aqui também o voto é de acordo com o Ministério Público. A ação lá era questão contra apitaço, caminhada, arrastão, passada a eleição, perda do objeto. Então, não tem por que a gente continuar. Então, é nesse sentido o voto, pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Agradeço a Vossa Excelência. Consultas eminentes para se alguma divergência. E não havendo proclamando o resultado, no mesmo estilo do voto da eminente relatora, conhecido e desprovido do recurso. 11ª petição civil, 060-001-11-19, petição ação declaratória de nulidade com pretensão de anular o acordo 21-119, proferido nos autos da prestação de contas, 6403/2015, em razão da suposta ausência de citação do requerente. Requerente Hélio Gomes Fiuza, advogado do Armando Ribeiro de Souza, requerido Tribunal Regional Eleitoral. Relatoriamente, o juiz Cristiano Simas, a doutora Procuradoria, a pessoa do doutor Juraci, manifestou pelo deferimento. Em 6/6/19, esta Corte, por unanimidade, desaprovou a prestação de contas do Diretório Estadual do Partido da República. Referente ao exercício 14, com suspensão das cotas do fundo partidário por 3 meses, bem como a devolução no valor de R$ 15.171,31. Com a palavra, eminente relator. Senhor presidente, eu gostaria de adotar como relatório o apregoamento de Vossa Excelência. Deferido por lei de Vossa Excelência, a doutora Procuradoria. Presidente, todos os processos já mantendo parecer. Agradeço. Devo a palavra ao eminente relator. Senhor presidente, a questão aqui é bem singela. Como dito por Vossa Excelência, o TRE desaprovou as contas do Partido da República, né, relativos ao exercício 2014. O tesoureiro do partido impetrou uma ação declaratória de nulidade, uma querela limitada, alegando que não foi citado, intimado, ele se refere à intimação
para integrar a lide, né? E, em virtude disso, haveria nulidade do processo. Contudo, ao que se consta dos autos, ele foi encaminhando as comunicações para o endereço que ele mesmo informou, né? Então, ele é que não se manifestou e buscou diligenciar nesse sentido. Nesses termos, eu estou acompanhando o parecer ministerial e deferindo o requerimento feito pelo senhor Hélio Gomes Fiuza. É como vosso, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência, com seus eminentes pares, não havendo divergência, proclamando o resultado unanimemente do voto da mesa relator de acordo com o parecer, indeferido o pedido de querela unitária. 12º recurso eleitoral 060003224/2020, na Jatuba, 79ª zona eleitoral, recurso eleitoral, representação por suposta divulgação pelo recorrente via aplicativo WhatsApp de resultado de uma pesquisa eleitoral inexistente, apontando devidamente intenções de voto referente ao pleito eleitoral. Recorrente, Pablo Vinícius Rodrigues Baldez, advogado doutor Nelson Sereno Neto, recorrido à Comissão Provisória Municipal do Partido Comunista do Brasil, advogado doutor Egberto Magno dos Santos, relator eminente juiz Cristiano Simas, a doutora Procuradoria na pessoa do doutor Hilton Araújo, do parecer pelo não conhecimento do recurso. A decisão do primeiro grau julgou procedente a representação para condenar o recorrente no valor de R$ 53.205. Com a palavra, eminente relator. Senhor presidente, adoto como relatório o apregoamento de Vossa Excelência. Deferido o pleito de Vossa Excelência, devo a palavra aqui o parecer mantido já. Senhor presidente, tendo em vista o valor da multa aplicada, eu resolvi trazer esse assunto, essa matéria ao plenário. Na verdade, o parecer do Ministério Público está absolutamente coerente. O recurso ele é intempestivo, né? O senhor Pablo Vinícius Rodrigues Baldez teria divulgado pesquisa não registrada em vários grupos de WhatsApp, foi condenado a pagar uma multa de R$ 53.205. E tem um fato bem interessante, que quando o Ministério Público deu parecer no sentido do não conhecimento pela intempestividade, para evitar uma decisão surpresa, determinou a intimação do recorrente. E, novamente, ele se confunde com o prazo e se manifestou intempestivamente. Então, eu não estou conhecendo a matéria, julgando intempestivo, e é como vosso, senhor presidente. Os seus eminentes pares, alguma divergência e não havendo recurso não conhecido pela sua intempestividade. 13º, recurso eleitoral 0600775-61/2020, Açailândia, CPJ, primeira zona eleitoral, recurso eleitoral, representação por suposta propaganda eleitoral irregular mediante derrame irregular e indiscriminado de santinhos próximo às sessões eleitorais. Recorrente, Erivelto Carlos Ramos Trindade, advogado doutor Marcos Vinícius Marques de Alencar. Recorrido, promotora zonal, relator, eminente juiz Luiz Fernando, adota Procuradoria Municipal da pessoa do doutor Jaci pelo não conhecimento. A decisão do primeiro grau julgou procedente de representação movida pela hora recolhida para condenar o recorrente a pagamento de R$ 3.000, conforme o artigo 37, para a da resolução 904. Com a palavra, eminente relator. Está fechado o áudio, Vossa Excelência. Desculpe, senhor presidente. Senhor presidente, me permite, eu adoto como relatório o apregoamento feito por Vossa Excelência. Deferido o pedido de Vossa Excelência. Mantido o parecer, devolvo a palavra a Vossa Excelência. Senhor presidente, nesse caso, eu analisei e vi que, de fato, o recurso é tempestivo, porque É tempestivo? a publicação foi feita no dia 21 de janeiro de 2021 e o recurso no dia 22, no dia seguinte. Então, tempestivo. Aí eu queria saber se o Ministério Público tem interesse em modificar em relação ao mérito. Presidente, eu já modifiquei, já consta o parecer no processo, talvez é porque pelo tempo, eu acho que a juntada foi, inclusive, na data de hoje. Como não conhecimento. Doutor Guilhom talvez não tivesse, porque foi na data de hoje feita a juntada, mas o parecer do Ministério Público já foi também pelo conhecimento do recurso e para que seja provido. Perfeito. No mesmo sentido o voto, né, que, ao que me parece, foi como já tínhamos votado em outro processo, pelos documentos que constam dos autos, só dá para ver 3 santinhos do recorrente. Então, eu acho, aliás, 4 santinhos. Então, eu acho que a quantidade é inexpressiva para fim de... Preciso da proporcionalidade, nós temos aqui trazido, né, nos julgamentos. Perfeito. Agradeço a Vossa Excelência. Razoabilidade desproporcionalidade.
Consulte os eminentes pares se há alguma divergência, não havendo. Desembargador, senhor presidente, eu posso fazer só uma pergunta. Doutor Guilhom, isso é sobre derramamento? É porque a gente passou outro dia, foi uma falha minha, eu queria perguntar para o doutor Guilhom se esse processo é sobre derramamento de santinho. Isso. É porque tem um entendimento do TSE, doutor Juraci, o senhor me corrija se eu estiver errado, que ele diz que só pode entrar com essas ações até o dia da eleição. A gente até deixou passar um recente. Então, seria bom eu pedir vista, porque qualquer coisa a gente já altera o tribunal enquanto tem um entendimento do TSE, salvo engano, foi de 2018, aí eles falam que o cabimento dessa ação contra o derramamento de santinho só pode até o dia da eleição. Isso é interessante. Até então, o dia da eleição? Até o dia. Porque, via de regra, só se verifica o derrame após o término da eleição, né? Não, é no dia, até o prazo. Até eu cheguei a discutir isso, mas só pode até o dia, e está já decidido, tem... até eu fui chamada a atenção pelo gabinete depois, porque na hora a gente até já julgou algo assim, acho que seria a hora da gente analisar enquanto nem enfrentei esse ponto em relação. Deixa eu só pegar aqui a jurisprudência. É majoritária, né? Tá aqui, ó. Essa posição é majoritária. É até o dia 15/11, que só pode até o dia da eleição. Aí já está até querendo... Eu realmente... É posição majoritária, porque às vezes é posição... Mas doutora Lavínia, é bom pedir vista? Pedir vista, porque aí a gente, enquanto tribunal, para não ficar... Doutora Lavínia, já tem decisão nesse sentido do TSE de 2020. Isso, é de 2020, foi nesse sentido, é recente a decisão, é isso mesmo. Exatamente. Aí eu vi no dia, só que eu passei na hora, assim, aí eu fiquei com vergonha de pedir no final, mas eu acho que... Processo sobre essa pedir vista da eminente juíza, doutora Lavínia. Esse foi o 14º, foi? 13º, senhor presidente. 13º. 14º, recurso eleitoral 06000776, 2020. Senhor presidente, desculpa a interrupção. Considerando a alegação da doutora Lavínia em relação ao processo anterior, considerando que esse agora é em relação à mesma matéria, eu vou retirar o processo de pauta e incluo na próxima sessão para que eu analise também essa questão que ela levantou. Nós também, eu vou ser nessa adiar, diante de fato novo. Isso. Só adiado. Tudo bem. Fica só adiado. Fica adiado fato na próxima novo. sessão. Perfeito. 14º, recurso eleitoral 06000776 para 2020, assailando esse projeto de primeira zona eleitoral, recurso eleitoral, representação por suporte para propaganda eleitoral irregular, mediante derrame irregular indiscriminado em santinho próximo a eleições. Vai ser do mesmo? Não, é em relação a esse, senhor presidente, que eu havia feito o pedido de adiamento. Então, por isso que eu perguntei se era o 14º, nós estávamos... Hoje é para o 15º, meu secretário. Meu secretário está... nós jogamos o 13º com a doutora Lavínia, agora era o 14º, eu estou retirando, pedindo adiamento, e agora vamos para o 15º, presidente. Tudo bem. 15º, recurso eleitoral 0600-0243, 2020, Barão de Grajaú, 21ª zona eleitoral. Recurso eleitoral, representação por suposto realização de showmício com contratação da cantora Dani Melody, a fim de animar o evento Carreata Passeata. Rapaz, o negócio aqui vai ser bom. Recorrente com a ligação à Força do Povo, advogado doutor Gilmar Reis da Silva e outro. Primeiro recorrido, Claudimir Araújo Lima, advogado doutor José Dias Neto. Segunda recorrida, Daniel Ferreira Rocha. Terceiro recorrido, Pedro José Alves Carvalho. Advogado doutor Marco Antônio Silva e outros. Relator eminente juiz Júlio Ramalho. A manifestação da doutora procuradora pessoa doutor Juraci pelo provimento do recurso, tão somente para excluir a multa por litigância de má-fé, imposta recorrente. A decisão, em primeiro grau, julgou improcedente a representação e, por outro lado, com fundamento artigo 81 parágrafo 1º do Código de Processo Civil, condenou a recorrente ao pagamento de multa de litigância por má-fé, no valor de R$500, a ser revertido em favor dos recorridos Claudimir, Pedro José Alves, e igualmente partilhado por este, do tribunal 96. Com a palavra eminente relator. Presidente, o relatório é o apregoamento feito por Vossa Excelência. Deferido pedido de Vossa Excelência, a dona Procuradoria já se manifestou manter o parecer e vou para a Vossa Excelência. Presidente Pares, aqui é um caso de alguma simplicidade e o recurso é tão somente quanto a pena de litigância de má-fé do juízo, imposta pelo juízo zonal aqui ao recorrente. E o voto é em consonância com o parecer do Ministério Público, né? E eu conheço e dou provimento ao recurso,
para reformar a sentença recorrida e excluir a combinação de multa por litigância de má-fé. É assim como o voto, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência, com seus eminentes pares, não havendo divergência, proclamando o resultado unânime pelo voto eminente relator de acordo com o parecer, conhecido e desprovido. 16º, recurso eleitoral 060-0295-29/2020, São Luís, 80ª zona eleitoral, recurso eleitoral, representação por suposta propaganda eleitoral negativa, mediante a publicação efetiva no blog do recorrido, relacionando a imagem do candidato Duarte Júnior político com imagens manchadas pelo seu envolvimento em supostas vicissitudes. Recorrendo com a alegação resgate, amor pela ilha, advogado doutor Luiz Carlos Araújo Saraiva e outros, recorrido Guilherme Júnior Bezerra e outros, e Mulato, aliás. Advogado doutor Iago Ferro Camelo e outros, relator eminente juiz Gilson Ramalho, a doutora Procuradoria, o doutor Juraci manifestou-se pelo desprovimento. A decisão de primeiro grau julgou improcedente a representação eleitoral. Com a palavra, eminente relator. Senhor presidente, o relatório é aprovavelmente feito por Vossa Excelência. Referido por ele, Vossa Excelência. A doutora Procuradora manteve o parecer. Levou a palavra, eminente relator. Obrigado, senhor presidente. Eminentes pares, aqui se trata de uma representação por suposta propaganda eleitoral antecipada, negativa, e aqui também já adianto que eu estou acompanhando o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, entendendo e não se vislumbrou a divulgação de conteúdo ofensivo, né? As informações aqui tratadas no processo, mesmo que tenha sido alguma crítica mais aspas, mas são próprias do debate político e da democracia. Portanto, em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, eu conheço, mas nego o provimento ao recurso, para manter a sentença do juízo zonal em todos os seus termos. É assim como o voto, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência, consulta os eminentes pares. Se alguma divergência não havendo, proclamando o resultado, unânime no termo do voto do eminente relator e de acordo com o parecer, recurso conhecido e desprovido. Consulta os eminentes pares, o eminente procurador, se ainda tem algo a tratar. Presidente. Pois não. Eu gostaria de rapidamente só fazer menção à ida ontem do ministro-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, à Câmara dos Deputados e fazer um pronunciamento contra o projeto que determina o voto impresso. Até no nosso grupo, a doutora Lavínia postou e eu também tive condições de assistir a brilhante sustentação do ministro Barroso acerca desse projeto de lei. E queria só pontuar rapidamente algumas frases do ministro Barroso. Ele começa dizendo que exatamente o voto impresso é uma solução desnecessária para um problema inexistente. Ele aponta várias razões. Primeiro, a urna eletrônica é auditável, num processo em 10 etapas. Partidos políticos, Ministério Público e Polícia Federal podem participar deste ato. Segundo, as urnas não podem ser violadas e não houve fraudes em eleições passadas. E aí ele vem falando exatamente que não é possível de acesso remoto, disse que, inclusive, o PSDB, em 2014, chegou a solicitar uma checagem junto ao TSE e ela foi feita e concluiu que não houve nenhuma irregularidade. Terceiro, o voto impresso não aumenta a credibilidade. Diz o ministro Barroso, quem determinará a impressão do voto será a mesma urna que computou o voto eletrônico. Portanto, se decorre do mesmo programa, não há como considerar que seja mais seguro. Nós estaríamos criando, pelo voto impresso, um mecanismo de auditoria menos seguro do que o objeto de auditagem, que é a urna eletrônica, que é uma contradição insuperável, fecha aspas. E aí ele fala a questão de que se querer recontar no papel um processo que é eletrônico. Ele diz, abre aspas, é voltar à vida analógica no mundo de uma revolução digital, fecha aspas. Quarto ponto, ele enfrenta a alegação de que alguns países ainda usam o voto em papel. E brilhantemente o ministro diz, abre aspas, cada país se assusta com as assombrações que tem, fecha aspas. Ou seja, ele cita, na Alemanha o voto de papel não é problema, os alemães o utilizam sem problema, mas ao longo da história brasileira, repleta de coronelismo, clientelismo e voto por cabresto, o voto em papel sempre foi considerado um problema, caminho direto para as fraudes. Por último, ele também vai falar que o voto impresso custa muito,
valor aproximadamente hoje de 2 bilhões de reais. E é importante lembrar que no ano passado, 2020, 2021, nós não tivemos o censo demográfico exatamente porque nós não tínhamos recursos, presidente. Então, gostaria só de fazer esse registro. É verdade, inclusive ele já tinha se manifestado no Globo a respeito, quando ele falava da quebra da legalidade, uma entrevista bastante percussente dessa matéria. Acho que é natimorto esse projeto, sem dúvida alguma. Agradecendo a presença de todos, fique consignada a manifestação da Procuradoria. Agradeço a presença dos eminentes pares pela celeridade no julgamento, senhor procurador, senhores advogados, o intérprete aqui na pessoa do Marcos Vinícius, a todos os nossos senhores advogados,